Olá, seja muito bem-vindo ao PG Espaço Esperança, que bom que você está aqui. Hoje iremos falar sobre o novo Papa e as profecias do Apocalipse, né? E as profecias do Apocalipse, lembrando que esse artigo foi feito pelo pastor Rafael Rossi, né? Pastor Rafael Rossi. E para compreender cenários proféticos, o papel do papado exige um atento estudo do texto bíblico, certo? É importante estudarmos a profecia, é importante estudar Daniel, é importante estudar Apocalipse para entender qual a mudança causa aí com esse novo Papa. O falecimento do cardeal Jorge Marinho Bergoglio, o Papa Francisco, ocorreu nesse dia 21 de abril, naturalmente alimentando especulações proféticas, né? Quando isso acontece, as pessoas ficam, e agora? Vai ser o fim? Em círculo cristão, sobretudo entre estudiosos da profecia de Daniel e de Apocalipse, muitos questionam de um evento dessa dimensão estaria relacionado ao cumprimento de sinais do tempo de fim. Sempre que um Papa morre, as pessoas perguntam, agora é o fim? Agora Jesus vai voltar? O que está acontecendo, né? Alguns recorrem à chamada teoria dos sete papas, iniciada em 1929, certo? Sugerindo que cada pontífice teria um papel cronológico específico em Apocalipse 17. Contudo, a interpretação bíblica e profética aponta que este capítulo não delimita um número fixo de papa, a partir do Tratado de Ladrão, em 1929. Mas sim descreve poderes reino que atravessa séculos. A palavra de Deus ultrapassa qualquer tentativa de atribuir data exata para o fim do mundo ou de encaixar, cada papa em suposta lista definida. Ou seja, às vezes as pessoas, agora é o fim, agora não sei o que. Não, tenha paciência, né? Historicamente, o papado demonstra continuidade institucional desde muito antes de 1929. Né? Muito antes o Papa já tinha ali um poder. Limitando a contagem dos pontíferos ao século XX, ignoramos o período-chave da formação do poder político-religioso de Roma, como o declínio do Império Romano, o surgimento da instituição papal como autoridade central no Ocidente. Portanto, ao abordar o falecimento do Papa Francisco, deve-se ter em vista um processo histórico em curso e não um salto profético isolado. Ou seja, não é apenas um ato isolado que vai definir. Na teoria católica, na teologia católica, afirma que a primazia do bispo de Roma, remota ao apóstolo Pedro, considerando o primeiro papa. A análise puramente bíblica, porém, não sustenta que Jesus tenha delegado Pedro, o sucessor em um governo universal incontentável ou sobre toda a cristandade. A famosa declaração, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, de Mateus 16, verso 18, deve ser entendida com referência à confissão de Pedro de que Jesus é o Messias, e não como a entronização de um líder infalível e supremo, não mostrando que Pedro era um papa ou que substituiria o próprio Jesus. Sabe, com o passar dos séculos, entretanto, a Igreja Romana, a Igreja de Roma, acumulou poderes temporais e espirituais reconhecido em diversos concílios, sobretudo em meio a vácuos políticos deixando pela queda do Império Romano. Em vários momentos, a ênfase da tradição gerou atrito com os cristãos que defendem a centralização das escrituras, só a escritura. Exemplo, buscaram devolver à Bíblia a oposição de principal infalível ao padrão de fé e prática. Certo? Clareza profética. Quando um pontífice falece e começa a conclave, para a escolha do novo pontífice, do novo papa,
é comum que os cristãos de diferentes denominações perguntem se ali estaria se cumprindo alguma fase final das profecias de Daniel e Apocalipse. Vale lembrar, porém, que aponta a cada novo Papa como um último costuma resultar em previsões com datas marcadas e depois desacreditadas. O que a profecia realmente questiona não é o indivíduo específico, mas o sistema que ele representa. Aquele que ao longo da história reivindica a autoridade acima das escrituras, em contraste com o ideal, né? Em contraste com o ideal protestante e bíblico de que a palavra de Deus é a regra suprema da fé. Então, não temos por que temer quanto ao falecimento de um Papa e o início de um novo. Apocalipse 17 retrata uma figura feminina, a grande prostituta, sentada sobre uma besta escarlate, símbolo de um poder religioso apostata, em oposição à mulher pura de Apocalipse 12, que representa o povo fiel de Deus. Na literatura bíblica, a mulher pura é a noiva de Cristo, ou seja, a verdadeira igreja, enquanto a prostituta representa um sistema que abandonou a fidelidade ao evangelho. É exatamente essa Babilônia mística, com suas doutrinas falsas e seu secretismo e sua influência política, que o livro de Apocalipse denuncia como caiu em Apocalipse 14, verso 8, e Apocalipse 18, o verso 2. Certo? No capítulo 17, introduz a imagem forte. As imagens fortes como a grande prostituta que embriagava as nações com o vinho de sua prostituição ou falsa doutrina, seduzindo multidões que se deixam levar por sua religiosidade separada das escrituras. Esse vinho se refere aos ensinos como substituição do batismo por imensões pelo batismo por aspersões, a ideia da alma imortal que vive consciente após a morte, a mudança do sábado para o domingo e a compreensão de um inferno e um tormento eterno. Todos esses pontos ao longo da história foram gradualmente se firmando no imaginário, cristão pela tradição, porém não encontra sólido respaldo bíblico quanto analisamos integralmente. Ou seja, essas crenças foi que veio ali através dessa Babilônia, essa igreja apóstata. A profecia descreve também 3 poderes que unidos para reunir o mundo na batalha do Armagedon. Quem são eles? O dragão, que é o próprio Satanás, as religiões falsas não cristãs ou seculares que se opõem à Bíblia. Isso refere-se ao dragão, a besta do mar, identificado como papado medieval, que reviveu após a sua ferida histórica, e também a besta da terra, ou falsos profetas, que é o protestantismo apostatado, que corrobora praticamente os ensinos divorciados da palavra de Deus. Ou seja, esses enganos demoníacos, segundo Apocalipse, capítulo 16, verso 3 a 16, culminariam num grande confronto em que sinais, prodígios sobrenaturais, tanto religiosos e não cristãos, quanto dentro do cristianismo, procuraria legitimar prática contrária à vontade divina. Ou seja, todos esses poderes se reuniam para propagar mentiras, para propagar uma inverdade, coisa que a palavra de Deus não diz, certo? Por isso que é importante estudar a Bíblia, estudar as Escrituras. Por isso que é importante estudar a Bíblia, estudar o Espírito de Profecia, estudar Daniel, Apocalipse, entender as profecias. A palavra de Deus, em meio às confusões religiosas, é clara. Saia dela, povo meu. Apocalipse 18, 4. Assim como uma criança que em plena madrugada corre para o quarto dos pais em busca de proteção, precisamos encontrar abrigo seguro na palavra de Deus diante das trevas espirituais que se identificam. Babilônia
Babilônia representa todo o sistema que se afasta do testemunho bíblico e do caráter divino revelado nos 10 mandamentos. Deus, porém, tem filhos sinceros espalhados em diferentes denominações e crenças. Apocalipse capítulo 18, verso 4 a 5. Seu chamado amoroso não é para permanecermos em tais erros, mas para sairmos e abraçarmos plenamente a verdade. Ou seja, sair dessa confusão religiosa e olhar e voltar às Escrituras, né? Olhar e voltar às Escrituras. Devemos voltar a olhar às Escrituras. O cristão que estuda a Bíblia é convidado a evitar sensacionalismo sobre a contagem de Papa, interpretações estritamente cronológicas de Apocalipse 17, para não perder de vista o verdadeiro significado profético. Em vez disso, precisa reconhecer o papel histórico e sociopolítico do papado, sem ignorar as controvérsias decorrentes de exaltar tradições acima das Escrituras. A tentação de impor moralidade por meio de leis e convenções políticas religiosas não se coaduna com o espírito do Evangelho, pois o chamado divino é a convenção pessoal e a obediência voluntária e não a coerção política. Ao mesmo tempo, esse comportamento com palavra implica acatar todo o decálogo, inclusive o 4º mandamento sobre o sábado, o 7º dia, muitas vezes esquecido ou substituído por tradições humanas. Equilibrar graça e lei é fundamental. Deus, em sua bondade, oferece perdão e restauração, mas convida seu povo a um estilo de vida coerente com seus princípios. Se a Bíblia, não a tradição, é o critério supremo, é preciso submeter cada doutrina a milagres e ao crivo das Escrituras. Você pode ver lá em Isaías capítulo 8, verso 20, né? Então tudo tem que ser comparado por assim diz o Senhor, pela palavra de Deus. É imprescindível reiterar que os desenrolar finais dos acontecimentos não depende de um único pontífice, mas do conjunto de poderes religiosos e políticos que se erguerão para desafiar a soberania divina. Por isso, a Igreja Adventista do 7º dia convoca todos a voltarem-se para o assim diz o Senhor, para o que a Bíblia diz, confiando na graça redentora de Cristo e sendo fortalecido para obter a toda a vontade de Deus. Essa obediência, longe de ser legalismo, expressa amor e gratidão ao Redentor. Seja qual for a mudança no cenário geopolítico, eclesiástico, incluindo a morte de figuras notórias ou a eleição de novos líderes, as orientações bíblicas permanecem firmes. Fale e haja como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Tiago, capítulo 2, verso 17. E em Apocalipse encontramos também um grito divino de que rompe a escuridão. Saia dela, povo meu. Apocalipse 18, 4. No plano espiritual, Cristo vem até nós dizendo, é hora de partir, venha, pois o lar seguro é por aqui. Devemos ouvir a voz de um Deus. Li um poema intitulado Venha Comigo, Papai, que descreve de maneira comovente a urgência desse chamado. Nele, uma menina de nome Sally sacrifica a própria vida ao tentar incessantemente conduzir o pai, bêbado, para fora da escuridão. Numa noite fria, ela o chama mais uma vez. Vamos, papai, nossa casa é por aqui. Mas já enfraquecida pela enfermidade que tinha acabando caindo na neve antes de alcançar segurança e morre. Somente na manhã seguinte, o papai, agora sombrio, se depara com a cena e encancará a gravidade de seu erro. Sally arriscou tudo neste apelo e do mesmo modo que Deus nos convida a abandonar a Babilônia. Das falsas doutrinas, da religião vazia, lembrando que é o fim,
só haverá dois grupos: os que persistem no engano e aquele que, pela graça de Cristo, atenderam ao chamado divino. Que eu e você possamos todos os dias atender o chamado divino. Portanto, diante de qualquer incerteza, seja na sucessão do papal ou nas mudanças políticas e religiosas do mundo, a posição cristã mais segura é agarrar-se à revelação bíblica e ao convite de Deus. É tempo de levantar a voz, de proclamar a verdade presente e de viver em fidelidade ao Senhor, que em sua infinita misericórdia chama cada filho a sair das suas trevas, das trevas da confusão espiritual, conduzindo-os à luz de sua palavra, na esperança do reino eterno que ele prometeu estabelecer quando voltar. Que possamos, cada dia, voltarmos para a palavra de Deus, buscar seguir os ensinos da palavra de Deus, sabe? Porque papas vão vir, reinos vão vir, presidentes vão vir, mas precisamos permanecer ligados na palavra do Senhor. No assim diz o Senhor. Quem escreveu esse artigo, eu acabei de ler, foi o pastor Rafael Rossi, né? Rafael Rossi. Que possamos, cada dia, aprender mais de Deus e estarmos cada dia mais perto de Deus. Lembrando que o pastor Rafael Rossi é formado em teologia e pós-graduado em aconselhamento, mestre em teologia pastoral, doutor em ministério, atualmente é diretor do evangelismo da Igreja Adventista Sétimo Dia para 8 países sul-americanos e apresentador do programa Arena do Futuro na TV Novo Tempo. Meu desejo é que Deus te abençoe ricamente e que diante de tudo isso você se apegue mais ainda à palavra de Deus. Tchau, tchau. Fique com Deus e aguardo você neste canal para juntos aprender mais da palavra de Deus. Um abraço.